E aí pessoal, meu nome é Odir Fontoura e está começando mais um News Z. No episódio de hoje a gente vai falar de uma data super importante, que é o Dia de Proteção às Florestas, ou como muita gente prefere chamar, o Dia do Curupira, esse que é uma das figuras mais populares aí do Brasil. Uma verdadeira lenda, presente aí nas narrativas indígenas e no folclore brasileiro. Eu vou te contar tudinho sobre ele. Os vulcões também vão ser um assunto no episódio de hoje, você vai aprender como que eles se formam e o que provoca a atividade desses vulcões. Bora lá? Você conhece a lenda do Curupira? Antes, deixa eu te explicar uma coisa. Todo dia 17 de julho é comemorado o Dia de Proteção às Florestas, que é um lembrete do quanto as nossas matas aí são essenciais. Isso para reafirmar, sabe aquela história de que elas são o pulmão do mundo? Pois é, elas produzem oxigênio absorvendo CO2. E olha que sem elas, sem as árvores, a gente estaria aí em um perrengue muito pior, enfrentando problemas aí climáticos sérios e a perda de biodiversidade. Coisa que na real a gente já enfrenta, mas que são amenizados por causa dessas florestas, pelo menos essas que ainda existem no nosso planeta. E aí nesse dia, várias ONGs, escolas, comunidades, elas se mobilizam para conscientizar a galera sobre a importância dessas florestas. Rolam aí mutirões de limpezas, plantio de árvores, palestras, oficinas e todo um movimento para lembrar que cada um de nós tem um papel na proteção do meio ambiente. Assuntos aí como aquecimento global, que a gente já falou aqui no News Z, sempre são recordados nessa data. E olha só, de fato muitas pessoas falam a respeito dessa coisa da proteção da natureza, da proteção das árvores, mas a gente ainda fica em dúvida sobre como exatamente isso acontece. E aí pensando nisso, eu vou te dar 4 pontos para pensar exatamente essa questão. Bora lá? Ponto 1. Primeira coisa, a ideia de que elas são o pulmão do mundo. As árvores, gente, elas ajudam aí a limpar o ar que a gente respira. Elas absorvem o dióxido de carbono, que é o CO2, e liberam oxigênio. Esse ciclo de limpeza, ele é super importante para a saúde de todo o nosso planeta. Ponto 2, a preservação e vida animal. Essas florestas, gente, elas são o lar de milhões de espécies de plantas e animais. Cada árvore, planta e bicho tem um papel no ecossistema. Quando um desaparece, todo é afetado. Número 3, o clima balanceado. As florestas, elas ajudam aí a regular o clima, influenciando padrões de chuva e de temperatura. Então as alterações climáticas repentinas que a gente está vendo por aí, elas dizem muito sobre o aquecimento global. Uma coisa leva diretamente à outra. Número 4, os recursos naturais. Hoje, gente, muitas coisas que a gente utiliza vêm diretamente da matéria-prima da natureza. Materiais de construção, remédio, toda a ciência que hoje a gente desenvolve depende diretamente da fauna, da flora, dos animais, das plantas que vêm e que estão nas florestas. Por isso, elas também devem ser protegidas. A água, ela também é um ponto bem importante. A gente sabe que as florestas, elas regulam o ciclo das águas. Elas vão regular tanto o processo das chuvas, quanto vão manter o nível dos rios e dos lagos um nível adequado e que vão ser importantes para todo o processo do ecossistema. Então, sem florestas, a gente enfrenta aí as secas, que é quando tem água de menos, e as enchentes, quando tem água demais. De qualquer forma, quando há esse desequilíbrio, todo mundo sai perdendo. Em resumo, a água, que já é um recurso precioso, fica mais escassa. Outra coisa, a economia também é um ponto de atenção. Vamos lá, a destruição das florestas, ela afeta toda a economia global. Então setores como agricultura, pesca, turismo, tudo isso depende diretamente de ecossistemas que sejam saudáveis. Se as florestas sumirem, isso tudo sofre também, causando prejuízos econômicos gigantescos para o país e para o mundo todo. E aí quando a gente fala dessa questão econômica, talvez fique até difícil de entender. Vejam, gente, que um dos principais motivos do desmatamento é a expansão predatória. O que isso quer dizer? A expansão exagerada, sabe? Sem cuidado, da agricultura e da pecuária. Então as pessoas desmatam áreas enormes para plantar soja, milho, outras culturas e para criar pasto para o gado. E quando isso acontece de forma não sustentável, isso aí sim se torna um problema. Outro motivo é a exploração madeireira. Então muita gente corta as árvores para vender a madeira, que é usada aí na construção, na fabricação de móveis e até na produção de papel. A madeira, ela é um recurso valioso e, de fato, o corte ilegal dessas árvores e a venda ilegal dessa madeira ainda é um problema em muitas regiões, sobretudo na Amazônia do Brasil. Então, o avanço tecnológico e urbano, o crescimento das cidades, a construção de novas infraestruturas como estrada, aeroporto,
isso tudo também pode levar ao desmatamento como uma consequência, percebem? Então, à medida em que mais pessoas se mudam para áreas urbanas, mais floresta é derrubada, para dar lugar a casas, para dar lugar a prédios, ou até mesmo vias de transporte. Isso sem falar em outro tema bem importante também, que é o incêndio florestal. Você já deve ter ouvido falar isso em algum noticiário ou até mesmo na internet. O incêndio florestal, ele acontece, pode ser por razões humanas ou não, pode ser de propósito ou não. Essas queimadas, basicamente, elas são usadas para limpar a área de floresta, em que vai ser usada depois para o cultivo de soja, por exemplo, ou para pasto, ou, por exemplo, para cuidar o gado. E um outro aspecto também importante é que as mudanças climáticas naturais, como as secas, por exemplo, podem provocar também essas queimadas. Aí é o caso em que não acontece interferência humana. E falando em fogo, você já ouviu falar na lenda do Curupira? Olha só, como vocês podem ver aqui, o Curupira, gente, ele é um dos super-heróis da floresta aqui no Brasil. Segundo aí as lendas e as tradições indígenas, o Curupira, ele tem cabelo de fogo e tem os pés virados para trás. Olha que curioso. E segundo essas histórias, ele tem os pés virados para trás para confundir as pessoas que vão atrás dele. Segundo essas histórias, quem vai atrás do Curupira e também está mal intencionado e quer perseguir os animais, quer matar os animais ou quer destruir as florestas, o Curupira faz com que a pessoa se perca ou até fique louca e morra. Loucura isso, né? Bom, a história dele é muito antiga e aparece aí em mais de uma versão dessas histórias indígenas dos povos tradicionais. E aí, muito antes dos portugueses chegarem por aqui, os indígenas já contavam histórias sobre o Curupira para ensinar a galera a cuidar da natureza e não machucar os animais. E nas histórias e nos contos ele sempre é muito bem detalhado por essas características. E aí tem pessoas no Brasil que dizem já ter visto o Curupira à noite na floresta e que ele é rápido e que ele é forte. Ainda hoje, muitas pessoas praticam aventuras, né, na natureza, fazem trilhas, etc. E tem o costume de pedir licença para a mãe natureza antes de desbravar aí as matas. E no conto do Curupira, uma das crenças é que se alguém entrar na floresta para caçar ou para cortar árvores sem permissão, o Curupira aparece e faz essa pessoa se perder, andar em círculos ou até ficar doida, tentando achar o caminho de volta. A lenda do Curupira é mais do que só uma história, esse é o ponto aqui. Não é só uma história assustadora para manter as criancinhas na linha, sabe? Ela traz uma mensagem muito importante. A ideia de que a gente precisa cuidar das nossas florestas e também dos povos que habitam nela. Vejam, pessoal, que muitas comunidades indígenas e locais, como os ribeirinhos, por exemplo, dependem diretamente das florestas para sobreviver. Eles tiram comida, remédios, materiais de construção da natureza. Sem essas florestas, essas pessoas perdem o lar e a sua cultura. Então o Curupira, ele também nos lembra de respeitar essas comunidades e o estilo de vida delas. Mas voltando ao Curupira, vejam, gente, que hoje esse personagem ainda povoa o nosso imaginário. Ele aparece aí em histórias, em filmes, em livros, em quadrinhos e também em séries. Também aparecem na TV, inclusive em séries nacionais. A gente tem até séries, por exemplo, como Cidade Invisível, em que o Curupira ele é interpretado pelo ator Fábio Lago, que faz o Iberê. E eu recomendo super assistir, porque tem vários outros personagens que ilustram algumas figuras desse folclore brasileiro. Então, já sabe, né? Da próxima vez que você pensar em desmatar ou maltratar a natureza, lembre aí do Curupira. E faça a sua parte para manter o nosso planeta sempre bem, porque é nosso, no final das contas. Cuidar da natureza é cuidar de todos nós. E aí, vocês acreditam no Curupira? Eu acredito. Você sabe como surgiram os vulcões? Pois é, há um tempo atrás o SBT News publicou uma matéria sobre o vulcão Kilauea, que teria entrado em erupção em uma área remota pela primeira vez em 50 anos. A erupção ela ocorreu mais ou menos por volta de 1,6 quilômetros ao sul da caldeira Kilauea, em uma área dentro do Parque Nacional dos Vulcões do Havaí, que entrou em erupção antes disso, em dezembro de 1974. O vulcão Kilauea ele fica no Oceano Pacífico, mais especificamente na Ilha Grande do Havaí, aquele lugar incrível com praias maravilhosas. Imagina, já pensou, tá no meio de uma praia, curtindo ali a paisagem, e do nada um vulcão entra em erupção, ou até mesmo tá só em atividade? Lá isso acontece. O Kilauea ele é um vulcão de escudo. Sabe o que é isso? É um vulcão que tem uma forma bem larga e achatada, como que se fosse um escudo deitado, sabe? Isso acontece porque a lava que sai dele, ela é bem fluida e se espalha aí por grandes áreas antes de esfriar e endurecer. Agora vejam só, o Kilauea ele é um dos vulcões mais ativos do mundo. Ainda hoje, ele é conhecido por ter uma grande frequência de erupção. A gente pode dizer que é um verdadeiro vulcão workaholic. Olha que loucura. E vejam só que ele não é só um vulcão exatamente. Eles acreditam naquela região que a deusa Pele, a deusa do fogo, ela habita aquela região. Então o vulcão ele não é só um vulcão, mas também um espaço sagrado.
Então é como se aquele vulcão tivesse alma, entende? No culto a essa deusa Pele, eles fazem oferendas, fazem sacrifícios, eles rezam e pedem a proteção dessa divindade para que aquela região permaneça sempre pacífica. E ó, para você entender melhor como que isso funciona, os vulcões lá no subsolo da Terra tem uma coisa chamada magma. É tipo uma sopa quentinha de rochas derretidas, gases e outras coisas. Esse magma, gente, ele fica lá embaixo no subsolo esquentando as coisas. Só que o negócio é o seguinte, lá embaixo é uma bagunça de pressão e calor. Com toda essa pressão e calor, o magma ele começa a se mexer, tipo uma panela de pressão pronta para explodir. E como esse tal de magma é meio teimoso, ele começa a subir pela crosta terrestre, como se estivesse procurando um jeito de sair. Tipo aquela água fervendo na panela que fica subindo e querendo escapar, sabe? Ou quando você ferve o leite e derrama o leite, é basicamente isso. Quando o magma encontra uma saída, bom, aí a coisa fica séria. Ele pode criar um vulcão, né? Pode ser como uma abertura grande lá em cima, chamada de cratera, ou com uma fenda, chamada de fissura. Mas o importante aí é que o magma ele achou um jeito de sair. E aí acontece tudo que a gente consegue ver na aparência de um vulcão. Quando o magma consegue sair, ele vem na forma de uma lava quente com gases e cinzas, tipo um espetáculo de fogos de artifício, mas com lava e fumaça. E aí depois que a atividade acaba, o vulcão ele pode ficar quietinho por um tempo, mas não se iluda, viu? Porque lá embaixo, preparando o próximo show, como no caso do Kilauea, ele tá ativo, como se fosse um ciclo único, entende? Tudo é uma mesma coisa. É, de fato, o lugar ele atrai até hoje muitos e muitos turistas, mas olha só, calma, não precisa ficar preocupado. Pode ir em segurança, porque mesmo que o vulcão esteja em constante atividade, os cientistas eles estão sempre monitorando tudo que está acontecendo. Eles têm instrumentos bastante sofisticados e bastante avançados para monitorar e para cuidar. E se alguma coisa estiver prestes a acontecer, eles vão avisar. Então, dá para a gente ficar tranquilo e visitar o Kilauea sem medo nenhum. E aí, gostou de saber um pouco mais sobre os vulcões? Se sim, conta pra gente aqui nos comentários se deu para entender como que eles funcionam. Infelizmente, chegamos ao fim de mais um episódio sensacional. Eu gostei muito, espero que vocês tenham gostado também. E se vocês gostaram, comentem aqui no vídeo e deixem a gente saber, que a gente sempre lê tudo com muito carinho. Não esquece do like de sempre e não esquece de seguir a gente aqui no canal, que é muito importante. E, como eu digo sempre, para ficar informado de tudo que acontece no Brasil e no mundo, ficar por dentro de tudo que está acontecendo, sbtnews.com.br. É sempre um prazer, gente, e até mais. Tchau!